João capítulo 12, versículo 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam com a mesa com ele. E então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Então, essa é a nossa leitura com compreensão. Então, os que estavam conosco nas outras reuniões já sabem que estamos viajando um pouco nessas reuniões para um lugar chamado Betânia. E alguém chegando aqui agora pode dizer, mas nunca ouvi de tal lugar. Por muitos motivos, por isso o lugar fica muito distante daqui, lá perto da cidade de Jerusalém, uns 3 quilômetros fora daquela cidade. E Betânia nem era uma cidade, só uma aldeia, lugar pequeno. Mas podemos dizer, mais uma vez, um lugar que ficou famoso por causa de certos crentes que moravam ali. Impressionante pensar na influência que uma pessoa salva pode ter no ambiente de uma cidade, de uma aldeia. E pensando no ambiente aqui nessa ocasião, notamos a diferença. Já pensamos em Lucas capítulo 10. E ali notamos um ambiente de conflito entre as duas irmãs. Marta não estava nada contente, ela reclamando um pouco. Ambiente de conflito. Hoje de tarde estudamos em João capítulo 11, onde encontramos um ambiente de luto, de tristeza. Aqui bem diferente. Dá para sentir a tranquilidade dessa cena, ao lendo essa passagem que acabamos de ler. Tranquilidade daquele lar. E quem sabe deveríamos notar isso. Porque às vezes na hora de problemas nas nossas vidas, de grande preocupação, hora de doença, ou até falecimento de um ente querido, sabe, parece que aquilo estraga completamente o ambiente da nossa vida. E facilmente caímos em desespero, mas não adianta mais. Isso estragou tudo. Vamos só notar. E teria sido muito difícil, pela metade da história de João capítulo 11,
imaginar um ambiente destes? Estão me entendendo? Lá quando Lázaro ficou doente, logo ele morreu, Cristo nem estava, ele estava lá longe, demorando até, não estava vindo rapidamente. Eu posso imaginar a frustração, a preocupação dessas duas irmãs. Tudo agora é estragado no nosso lar. Elas, naquelas horas, nunca teriam imaginado a tranquilidade dessa cena. Então, quem sabe tem um crente aqui que anda muito preocupado. Aquele filho não salvo. Com o passar do tempo, a situação está piorando. Ele mostra cada vez menos interesse nas coisas de Deus. Ou quem sabe outro problema na sua vida. E o problema vai se agravando. E a sua preocupação aumenta. Aquela inquietação. Mas minha vida agora estragada. Você não deveria limitar o poder do nosso Deus. Essas duas irmãs, pela metade do capítulo 11, não teriam como imaginar essa cena de capítulo 12. Imaginem, as duas com Cristo e com Lázaro naquela casa, aquela tranquilidade, tudo está bem, tudo tranquilo. Nunca teriam imaginado um ambiente deste. E eu quero dizer para todos nós, precisamos cuidar muito para não limitar o poder do nosso Deus. Seria bom ver um dos meus filhos salvo. Nunca tive isso. Nós temos a ambição de ver famílias completas em Cristo. Nós acreditamos no poder do nosso Deus. Nós esperamos nele. Não merecemos a bênção dele. Bem entendemos isso. Mas Ele já provou nas nossas vidas que Ele é um Deus cheio de misericórdia. Então vamos sair daqui hoje confiando nele. Aquela inquietação, muita coisa que não entendemos, deixamos isso com Ele. Continuamos confiando nele. E quem sabe logo, o ambiente tão pesado, tão difícil, vai mudar de uma maneira maravilhosa, como nós vemos aqui. Mas nessa história nós temos, além do nosso bendito Salvador, nós temos 4 pessoas principais. Temos aquelas 3 pessoas que moravam naquela casa. Então vamos pensar nessas pessoas primeiramente. Por exemplo, o Lázaro. O que nós lemos dele? Lázaro, versículo 2, era um dos que estavam à mesa com ele. Uma coisa interessante quando lemos do Lázaro e das várias visitas que Cristo fez para essa casa, vocês notaram que nunca ouvimos a voz dele. Ouvimos a voz da Marta várias vezes e da Maria, mas nunca ouvimos a voz do Lázaro. Mas você notou, antes do fim da nossa leitura, que por causa do Lázaro, os principais dos sacerdotes estavam ficando muito assustados. E nós lemos os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Por quê? Simplesmente porque a vida dele estava falando muito alto. O fato dele estar ali, com vida, foi uma demonstração clara do poder do Senhor Jesus Cristo entre eles. E esses homens, coitados, eles não gostavam disso. Eu acho que tem uma lição para nós. Nós, às vezes, falamos bastante. Claro, é bom conversar com queridos irmãos.
É bom aproveitar oportunidades para apresentar o Evangelho. E vocês que moram em, vamos dizer, famílias divididas. Quem sabe você é a única pessoa salva. Quem sabe o marido, esposa não salvo. Quem sabe uma divisão no lar. Às vezes, depois da nossa salvação, eu me lembro de pensar, mas é tão claro, tão simples. E só explicar para os outros, eles vão se salvar também. A coisa é tão clara. Logo descobrimos que não é bem assim. E eu quero dizer para nós, é bom aproveitar as oportunidades, porque eu creio que Deus dá para nós certas oportunidades para falar. E deveríamos orar pela direção divina para poder falar a palavra certa na hora certa. Mas sabe, tem uma coisa que fala com mais clareza do que a sua voz e a sua vida. Se lembra de 1 Pedro capítulo 3? Uma situação difícil. Mulheres salvas, maridos não salvos. E nós lemos: sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem a palavra, pelo porte, pelo comportamento de suas mulheres, sejam ganhos. Se lembram das últimas duas palavras daquele versículo? Sem palavras. Sem palavras. Ah, mas o meu marido não aceita, ele não me deixa nem falar da minha salvação, falar do meu Salvador. Eu tenho tanta vontade. Calma. Deus vai dar alguma oportunidade para falar, mas por enquanto, a coisa mais importante é a sua vida. Lázaro, ele não precisava falar nada. Qualquer pessoa chegando ali, vendo ele, podia ver uma demonstração do poder de Cristo. O fato que ele estava comendo lá na mesa. No fato que ele estava caminhando, a própria vida dele demonstrou o poder de Cristo. E eu quero dizer isso para todos nós. Quem sabe às vezes falamos demais e mostramos muito pouco. Vamos mudar isso nas nossas vidas. Vamos tentar seguir um pouco o exemplo do Lázaro. Demonstrar a realidade da vida que nós temos através da nossa maneira de viver. Então, precioso olhar para Lázaro. Posso imaginar ele à mesa com o Senhor Jesus Cristo. Sem dúvida, só ali, olhando naquele rosto bendito, pensando na graça dele, se maravilhando pelo que tinha acontecido, como Maria em Lucas capítulo 10, sem dúvida, ouvindo a sua palavra e aprendendo dele, sem falar. Então é bom pensar em Lázaro. Mas como é que fica a nossa amiga Marta aqui? Os irmãos fizeram depois uma ceia e Marta servia. Eu tenho que dizer que eu admiro isso. Você sabe como nós somos. Eu acho que se eu tivesse passado por aquela experiência de Lucas 10, se eu tivesse ouvido aquela repreensão do Senhor Jesus Cristo, Marta, na mentira estava dizendo, está fazendo tudo errado. Sua irmã escolheu o lugar certo, sentada aos meus pés, ouvindo a minha palavra. Ela conseguiu priorizar a coisa mais importante na vida. Sabe? Eu acho que eu teria dito, sabe? Próxima vez,
Eu não vou fazer nada. Próxima vez, quem quiser pode servir. Eu não vou fazer nada. Será que nós não temos essa tendência? Certamente, entre nós aqui, tem irmãos que já se ofenderam por alguma coisa. Isso acontece. Ninguém é perfeito. Muitas vezes, sem querer, dizemos uma palavra ou até um jeitinho, alguma coisa, e outra pessoa fica ofendida. Uma pena que acontece, mas somos humanos, isso acontece. Mas qual é a nossa reação naquela hora? Sabe uma coisa? A partir de agora, nem vou chegar mais nas reuniões. Pode resolver alguma coisa? A partir de agora, eles estão me criticando por causa daquilo. Eu só queria ajudar fazendo aquilo. Então, eu estou fora. Os outros podem fazer. Ninguém vai me criticar agora, porque eu não faço mais nada. Será que essa não é a nossa reação muitas vezes? Eu digo, eu admiro muito a Marta. Ela exagerou naquela ocasião, em Lucas 10. Ela não conseguiu avaliar as coisas de uma maneira certa. Mas não vemos nenhum exagero aqui. Cristo chegou em casa. E ela pensou simplesmente: alguém tem que servir. Todo mundo não pode ficar simplesmente escutando. Ele precisa comer. Alguém tem que servir. Então, eu estou pronto para ajudar. Eu admiro isso. Às vezes, jovens têm a ambição de ter uma grande utilidade entre o povo de Deus. Eu gostaria de ser um servo posto, para poder apresentar a palavra de Deus para muita gente. Quem sabe ver muitas almas salvas. Calma. Quem sabe um dia você vai ser aquele servo. Eu espero que sim. Mas por enquanto tem serviço simples para fazer. Tem um salão para limpar. Tem um pátio para cuidar. Quem sabe uma pintura. Não, mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero estar na plataforma, todo mundo olhando para mim. Sabe? Aquele que não está disposto a ajudar nas coisas pequenas entre o povo de Deus, normalmente não tem utilidade para nada. Se lembra de Estevão? Um problema surgiu lá em Atos capítulo 6, uma murmuração entre os gregos e os judeus. Todos pessoas salvos, mas um problema. Eles pensaram, precisamos de escolher alguns homens para servir mesas. Tinha pessoas com fome naqueles dias. Então, como os nossos irmãos estavam fazendo faz pouco, precisamos de alguém para servir alguma comida para essas pessoas necessitadas. Notaram quem foi escolhido para fazer isso? Mas quem sabe alguns dos irmãos tinham um restaurante? Ele seria o irmão indicado para fazer um serviço destes? Escolheram irmãos espirituais, cheios do Espírito Santo. Estevão, cheio do Espírito Santo, que acha de servir mesas entre o povo de Deus? Eu estou disposto. E humildade da parte dele. Só que não demorou muito. Nós vemos não somente dele, mas de Filipe, por exemplo. Os dois, entre os 7 que foram escolhidos, começaram com aquele serviço simples entre o povo de Deus e cresceram. E logo nós vemos Filipe, o evangelista, pregando em vários lugares, fazendo aquela viagem interessante para levar o evangelho para o eunuco. E lemos de Estevão,
Realmente uma vida curta, mas uma vida muito útil para Deus. Então, nós deveríamos seguir o exemplo de Marta. Certas horas, por causa de alguma coisa, nós vamos ficar ofendidos. Mas em vez de ficar de greve, vamos tomar a atitude dela. Tem serviço para fazer? Alguém precisa fazer. Então, eu faço. Dentro das minhas limitações, eu vou tentar ajudar entre o povo de Deus. E sabe, este é o caminho para utilidade na obra de Deus. Então, pensamos em Lázaro, pensamos em Marta, mas precisamos pensar em Maria. Impressionante. Onde encontramos Maria? Ela sempre está no mesmo lugar. Já notaram isso? No lugar que ela gosta. Aos pés do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 10. Encontramos ela lá. E certo, os irmãos notaram a nossa leitura hoje de tarde em João capítulo 11. Tendo, pois, versículo 32, tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés. Onde ela está no capítulo 12. Nós lemos Maria tomando aquele unguento de nardo puro e muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Nardo puro. Conforme Judas, logo depois, tinha um valor de mais ou menos 300 dinheiros. Quando lemos em Mateus capítulo 20, descobrimos que um dinheiro, uma moeda de prata, uma moeda romana, foi o salário para um dia de serviço, conforme Mateus capítulo 20. 300 dinheiros. Então, eles não tinham o costume, eles não podiam trabalhar aos sábados, então, tirando os sábados e dias de festa, 300 dinheiros era o salário de um ano inteiro. Então, ela guardou uma coisa que custou tanto, salário de um ano inteiro, e no momento certo, ela aplicou aquilo nos pés do Salvador dela. É interessante notar o que Cristo diz no versículo 7. Para o dia da minha sepultura, guardou isto. Se lembra do capítulo anterior? O querido irmão dela faleceu. Ela não usou unguento na hora do sepultamento dele. Ela guardou, não. Este para o meu Senhor. Nem vou usar na hora do meu querido irmão falecer. Que bom que ela não usou. Teria perdido, porque logo ele foi ressuscitado. Mas ela não usou, nem pensou em usar. Guardou. Estou reservando isso para a hora certa, para o meu Senhor. E parece que ela, tendo passado o tempo aos pés dele, ela estava entendendo coisas que nem os outros discípulos estavam entendendo. Ela sabia, ele logo vai morrer. E eu não, quem sabe, não vou ter oportunidade para estar no sepultamento dele. Então, eu quero aplicar este unguento nele agora. Mas, Maria, custou tanto. Ele merece. E nós vemos ela aplicando
este unguento precioso no Senhor dela. Interessante. E depois da morte de Cristo, nós lemos de outras Marias que chegaram com especiarias. Você lembra disso? No primeiro dia da semana? Mas nem tiveram a oportunidade de aplicar as especiarias, porque o Senhor Jesus Cristo já saiu do túmulo, já foi ressuscitado. Então nós vemos aqui uma irmã espiritual entendendo sobre a morte de Cristo, sendo guiado na hora certa de prestar este serviço de adoração ao seu Senhor. Qual é o resultado? Lá nós lemos: encheu-se a casa do cheiro do unguento. O que ela fez mudou o ambiente daquela casa. Vamos pensar mais nisso daqui a pouco. Mas ainda temos mais uma pessoa, Judas Iscariotes. E nessas alturas o ambiente muda um pouco na história. Judas Iscariotes, nós lemos no versículo 4. Se lembra no capítulo anterior, quando lemos de Maria, aquela que tinha ungido o Senhor com unguento? Ela ficou famosa por causa daquele ato de adoração que ela prestou ao Senhor Jesus Cristo. Notaram o que diz a respeito de Judas? Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo. Um homem que ficou famoso. Até hoje o nome dele é conhecido por causa do seu pecado. No caso dele, estamos pensando um homem não salvo. Claramente ele nunca se salvou. Mas quem sabe eu deveria falar com irmãos jovens entre nós. Seria muito triste fazer alguma coisa errada cedo na sua carreira cristã, que deixaria marcas na sua vida até o fim da vida. Isso seria triste. Parece que às vezes temos a atitude: não, mas sou muito jovem. Jovem sempre faz um erro, mas depois eu quero ser útil entre o povo de Deus. Precisa cuidar, porque fazendo algo muito grave na sua idade, podia ficar desqualificado para fazer aquele serviço que você gostaria de fazer mais tarde. Então precisamos cuidar com isso. Este homem ficou famoso não por causa de um ato de adoração como Maria. Ele ficou famoso por causa de um pecado que marcou a vida dele. Lemos uma coisa no versículo 6 que não lemos em outra passagem sobre ele. Ele criticou o que Maria fez. Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Mas por que falou isso? Não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Então, este homem, ele tinha a confiança dos outros discípulos. Ele levava a bolsa com algum dinheiro que eles tinham. E vemos nessas alturas o desejo que ele tinha de ganhar mais dinheiro. Sabe? Foi exatamente isso que, enfim, levou ele a trair o Senhor Jesus Cristo. Eu só vou mencionar isso de passagem. Nós vivemos num mundo
que destaca muito as coisas materiais. Ah, tem que ter aquele aparelho, tem que ter aquela coisa, e tem que ser um carro do ano, e tanta coisa. Você, como uma pessoa salva, precisa cuidar. Temos que reconhecer que muitos aqui têm muito mais do que os seus pais tinham na época. Deus tem nos abençoado de muitas maneiras. Mas muitas vezes não ficamos satisfeitos. Sempre queremos um pouco mais. Olhamos para aquele rico e pensamos, se eu tivesse o que ele tem, então aí sim. Mas na realidade, quase todos têm a mesma atitude. Só preciso de um pouco mais do que eu tenho, e daí eu fico satisfeito. Mas o que acontece na hora de ganhar aquele pouco mais? Só um pouco mais, e daí eu fico satisfeito. E assim vai. E precisamos olhar para o exemplo de Judas. Eu sei que estamos falando de um homem não salvo, mas precisamos reconhecer que o desejo de ganhar precisa ser controlado, porque já levou muitas pessoas a pecados terríveis. E quem sabe você não reconhece isso? Quem sabe você pensa, não, isso não vai acontecer comigo. Eu só quero um pouco mais de conforto na vida e... Não, eu nunca vou exagerar nessas coisas. Precisa cuidar com isso. Horas extras. Aquele serviço que leva a gente longe de casa. Ah, mas a gente tem que trabalhar. Entendemos bem isso. Nós vamos examinar bem as prioridades das nossas vidas. O que queremos na vida? Só coisas materiais? Será que não temos um profundo desejo de crescer nas coisas de Deus e oferecer alguma coisa de valor para o nosso Deus e as nossas vidas? E quando pensamos na crítica de Judas, eu deveria avisar você de uma coisa. E os que têm mais experiência aqui vão entender bem o que eu vou dizer. Quem sabe os jovens vão até ficar surpresos. Se você se dedicar ao serviço de Deus e ao serviço do povo de Deus, vai ter que enfrentar muitas críticas. E às vezes, de fontes que você nunca queria esperar. Eu creio que quando Maria, nós agora sabemos a história do Judas, mas quando Maria fez isso, eu tenho certeza que ela ficou surpresa. Imagine, um dos discípulos do meu Senhor, um dos 12, me criticando. Que isso? Nunca esperava uma coisa dessas. Eu digo, jovens aqui, não têm experiência disso, não pensam muito nisso. Mas quem se dedica ao serviço de Deus, quem leva a sério a vida cristã, vai enfrentar críticas, às vezes do mundo. Tudo bem. Às vezes de um irmão em Cristo. Às vezes de uma irmã. Às vezes você vai ouvir alguma coisa e pensar nisso. Nunca esperava tal coisa. É bom saber disso. E daí você pode esperar isso. Você não precisa ficar surpreso. E o diabo organiza essas coisas para fazer de tudo para desanimar você. Deixar você dizendo, eu só queria ajudar eles. E olha, só me criticam, sabe? Eu não vou fazer mais nada. Eu não vou me incomodar mais. Vai perder muito na sua vida. Sua família também vai perder muito. Você vai perder muito na hora do tribunal de justiça. Deveria se dedicar às coisas de Deus. Já sabemos. Certas horas,
você vai levar algumas surpresas desagradáveis. Mas você precisa continuar com firmeza, fidelidade no seu serviço ao Senhor Jesus Cristo. Mas precisamos destacar uma coisa olhando para essa passagem. O que nós temos aqui? Aquele ato que Maria prestou, realmente um quadro muito claro, um assunto muito importante para nós. O assunto de adoração. Será que pensamos nisso? Quem sabe eu deveria explicar já? Você, sem dúvida, ouve essa palavra adoração, ou mais vezes, quem sabe, a palavra louvor no mundo religioso. Para eles, isso quer dizer uma música. Muitas vezes uma música bem mundana. Tá? Louvor quer dizer música. Você conhece a Bíblia, você sabe que não é assim. Quando a Bíblia fala de louvor e de adoração, realmente é um ato de uma pessoa que sente que realmente Deus tem me abençoado. E eu quero dar graças a Ele. Eu quero adorar aquele Deus que já fez tanta coisa para mim. Ele merece o melhor que eu tenho. Ele merece o lugar supremo na minha vida, na minha conversa, até mesmo na minha participação entre o povo de Deus, na igreja de Deus. Ele merece o melhor. Então, capítulo 4, naquela conversa que o Senhor Jesus Cristo tinha com a mulher samaritana, eles conversaram um pouco sobre adoração. E no versículo 23, Cristo disse: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Notaram aquela frase? Sempre chama a minha atenção. O Pai procura a tais que assim o adoram. Sabe o que Deus, Pai, está procurando em Sombrio? Adoradores. Assim todos nós oramos. Pedimos muita coisa. Quanto tempo tiramos para dar graças e para adorar o nosso Deus? E algo que Ele procura? Será que Ele está achando entre nós essa adoração que Ele procura? Estou pensando, por exemplo, na ceia do Senhor. Claro, todos nós estamos cada domingo de manhã na ceia do Senhor. Será que realmente todos nós adoramos naquela hora? Ah, sim, eu participo cada domingo. Faço a minha oração. Mas você notou na vida de Maria que primeiramente encontramos ela aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra em Lucas 10. E agora, mais ou menos um ano depois, encontramos ela aos pés do Senhor Jesus Cristo, adorando. Por que às vezes a ceia não tem aquele frescor que desejamos? Será que o problema não é que nós não passamos tempo aos pés do Senhor Jesus Cristo durante a semana? Será que ficamos naquela rotina de nos levantar
sempre dizer a mesma coisa. Meus irmãos, nos ouvindo, quase sabem que nós vamos dizer, o versículo que vamos citar, como nós vamos nos expressar. É a oração dele. Será que isso que Deus procura? Será que não é a hora de examinar bem as nossas vidas? Por exemplo, sábado de noite, o que fazemos? Durante a semana, quanto tempo passamos na presença do nosso Salvador? Será que não é por isso que muitas vezes temos muito pouco para oferecer a Ele domingo de manhã? Minha irmã aqui pode dizer para mim, mas tudo bem, está falando com os irmãos, mas eu nem posso adorar, não posso falar. Não pode participar audivelmente, tá certo? Você conhece a Bíblia. Não pode adorar. Eu penso na Maria, e nessa ocasião ela chegou, fez aquele ato, parece que não falou nada, mudou o ambiente daquela casa. O cheiro mudou. Eu falo com irmãs aqui. Será que você tem o costume de se preparar antes da ceia do Senhor? Preparar para o quê? Para adorar. Será que a sua adoração em silêncio já mudou o ambiente de uma ceia do Senhor? Nem pensei nisso. Está na hora de pensar nisso. Eu creio numa irmã espiritual, sem abrir a boca dela, tem como mudar o ambiente da ceia do Senhor pela participação dela em silêncio. E eu acho que, eu falo comigo mesmo, eu acho que nós precisamos examinar as nossas vidas. Falamos tanto em atividade. Estou indo lá, estou visitando aquele lugar, vou fazer uma pregação lá, vou entregar folhetos. Que bom! Precisamos fazer de tudo isso. Mas será que somos adoradores? Nós vemos aqui que a adoração tem um custo. Se lembra de Hebreus e capítulo 13? Nós temos no versículo 15: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de louvor. Custou 300 dinheiros para Maria adorar nessa ocasião. Será que nós estamos dispostos a pagar o preço? Tirar aquele tempo a sós com Deus? Será que entendemos o conceito do sacrifício de louvor? Digo de novo, precisamos examinar este assunto nas nossas vidas. Quem sabe nós temos coisas para mudar. Será que o nosso Deus está recebendo aquela adoração que Ele procura entre nós? Mas queria falar, antes de terminar, sobre essa passagem. Nós pensamos na passagem antes, no capítulo anterior, capítulo 11, como um quadro da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos criar mais um quadro aqui, em João capítulo 12. E vamos pensar no bom andamento de uma igreja espiritual. Porque me parece que eu vejo isso aqui nessa passagem. O que nós temos aqui? Nós temos o Senhor Jesus Cristo no meio.
onde estiverem 2 ou 3, reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Então nós vemos o Senhor Jesus Cristo no meio, e nós lemos de 3 pessoas principais, bem como aquele versículo, Cristo entre 2 ou 3. E pensando nestes 3 membros dessa família, nós podemos ver 3 aspectos da nossa atividade na igreja local. Marta, servindo. Nós lemos de Lázaro gozando aquela comunhão com Cristo. E nós lemos de Maria adorando. Então, na igreja aqui em Sombrio, outras igrejas representadas, como é que ficam essas coisas? Tem irmãos para servir? Irmãos para trabalhar? Ou será que todos querem escapar das suas responsabilidades? Espero que eu faça hoje, nem quero fazer. Ou será que nós estamos dispostos a tomar o nosso lugar com aquela atitude que eu já mencionei? Tem serviço para fazer? Alguém precisa fazer? Então, eu faço. Deus me ajudando, eu faço. Nós precisamos de pessoas como Marta em cada igreja local. Precisamos de pessoas como Lázaro. Já pensamos nisso em Lucas capítulo 10. A importância de passar tempo na presença de Cristo, em comunhão com Ele. Então, nós às vezes destacamos muito o serviço, mas como já pensamos nessas reuniões, precisamos também pensar na importância de comunhão com Cristo. Então não é só o que eu faço entre o povo de Deus, e aquele tempo que eu tiro a sós com Deus, para poder participar nas várias reuniões da igreja, para ter aquela mensagem, para pregar o Evangelho, para ter aquela palavra para animar os crentes, domingo de manhã depois da ceia. Ah, não, mas eu deixo isso com o outro, isso não é comigo. O problema é que nós muitas vezes não estamos dispostos a tirar aquele tempo, comunhão com Cristo, para poder alimentar o povo de Deus. Então tem serviço, tem aquele assunto importante de comunhão com Deus. E como eu já mencionei, tem um assunto de adoração. E me parece, e muitas vezes paramos no serviço, só pensamos em fazer. Não pensamos muito naquele tempo em comunhão com Cristo. E pensamos muito pouco na qualidade da nossa adoração. Então, para ter uma igreja tranquila, e como eu disse, lendo essa passagem, sentimos o ambiente tão tranquilo. Para ter este ambiente, nós precisamos realmente pensar nessas 3 coisas: serviço, comunhão com Cristo e adoração. E nós precisamos reconhecer que todos os nossos irmãos são diferentes. Todos não são como Marta. Quem sabe o Lázaro, coitado, nem teria como preparar comida para Cristo. Mas Marta estava lá para fazer. Lázaro não precisava fazer. Lázaro estava no lugar dele, ouvindo a voz de Cristo. Então, quando lemos em Romanos 12, 1 Coríntios 12, sobre os dons, você lembra que nós lemos daquele quadro do corpo humano? O nosso pé consegue fazer coisas que a mão não consegue fazer. Precisamos dos 2 membros. E poderíamos continuar dando exemplos disso, mas realmente nós precisamos reconhecer que cada irmão é diferente. Às vezes fazemos o erro de pensar que todo mundo deveria ser como eu.
que lugar difícil seria. Então precisamos de uma variedade entre nós. Precisamos reconhecer que certos irmãos podem fazer uma coisa, certas irmãs podem fazer outra coisa, mas todos fazendo o que podem. Aí temos um ambiente tranquilo. Isso que eu vejo aqui. Serviço, comunhão com Cristo, adoração, tudo funcionando. E aquele ambiente tão precioso. E quem sabe eu deveria dizer. Precisamos cuidar para não seguir o exemplo de Judas. Os outros fazendo a sua parte, nós criticando. Não, vamos fazer de tudo para ajudar entre o povo de Deus. Estávamos conversando ontem de noite na casa do nosso irmão Josué sobre uma coisa que eu vou só mencionar antes de terminar. Os irmãos se lembram que em Mateus capítulo 26 e Marcos 14 nós lemos da casa de Simão leproso. E nós lemos de uma mulher que entrou e aplicou unguento nos pés do Senhor Jesus Cristo. A pergunta é, será que é a mesma história que nós temos aqui? E eu não vou resolver isso para os irmãos. Eu só vou dar a minha opinião. Para mim, parece que tem que ser uma história diferente. Porque, por exemplo, aqui nós lemos no nosso capítulo 6 dias antes da Páscoa. Lendo em Mateus 26 e Marcos 14, nós lemos 2 dias antes da Páscoa. E também, naquelas ocasiões, lemos de uma mulher que entrou. Seria meio estranho falar de Maria em Betânia, deste jeito. Então, para mim, por vários motivos, e não temos tempo para entrar nisso, por vários motivos, parece que a mulher não era daquela casa, e parece que aconteceu numa outra ocasião. E aqui no Evangelho de João não lemos nada de Simão leproso. Então você pode pensar, mas parece estranho, as duas histórias são bem parecidas. Eu gosto de pensar numa coisa. E lá em Betânia, 6 dias antes da Páscoa, como nós estamos lendo hoje, Maria fez este ato maravilhoso. E ali perto, na mesma aldeia, outra mulher ouviu disso. E ela pensou, sabe uma coisa, eu gostaria de fazer a mesma coisa. E 2 dias antes da Páscoa, ela tinha a oportunidade dela de fazer exatamente a mesma coisa. Então por que eu estou mencionando isso? Porque eu acho que nós deveríamos estudar essa passagem e nós deveríamos pensar como eu estou imaginando aquela outra mulher. Nós olhamos para Maria aqui. Aquele ato impressionante de adoração. Nós deveríamos sentir, sabe uma coisa? Eu gostaria de fazer a mesma coisa. Quem sabe, eu não estou limitando isso para a ceia do Senhor, mas quem sabe a ceia do Senhor aqui em Sombrio, Passo de Torres, pode ser diferente da mesa de manhã. Vários irmãos e várias irmãs dizendo, eu gostaria de ser como Maria. Chegando com aquela adoração, aquela coisa preciosa para oferecer para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queremos ver resultados depois dessas reuniões de ministério. Meditando em Lucas capítulo 10, precisamos ver crentes que priorizam tempo com Cristo nas suas vidas. Olhando em João capítulo 11, precisamos ver crentes que confiam apesar dos problemas que surgem na vida. E olhando para essa passagem,
Precisamos ver crentes que reconhecem a preeminência e adoração nas nossas vidas. Que Deus abençoe a sua